Olá, seja bem-vindo a mais um Empreendendo 0 a 100. Hoje eu recebo aqui Leandro Scalabrin. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Lucas, pelo convite aí. Espero poder contribuir um pouquinho com essa jornada de vida aí que a gente teve ao longo desses aí quase 20 anos de empreendimento aí com o público que está nos ouvindo aí. Legal. Hoje nós vamos falar aqui sobre tecnologia, inovação, jornada de vida, né, empreendedora e muito sobre gestão também, né? Começando falando um pouco sobre a tua história, Leandro. Quero saber desde lá do Leandro, criancinha lá, como é que desperta, né, esse instinto empreendedor aí? Acho que o instinto empreendedor, acho que levei um pouquinho já de família, né? Os meus pais, meu pai e minha mãe, a gente vem de uma família da cultura familiar e lá do interior de Realeza, aqui do sudoeste do Paraná. E eu lembro que na década de 80, lá em 85, 86, a minha mãe, junto com meu pai, falaram assim, olha, eu acho que grãos, né, soja, milho, uma pequena propriedade, não é mais rentável, não vai mais pagar a conta. E aí, naquela época, minha mãe foi lá e comprou, mãe e o pai, né, compraram lá 100 e poucos pés de pêssego, 100 pés de laranja, e plantaram jabuticaba, que na época aquilo era disruptivo, né, numa cidadezinha do interior, plantar bastante frutas, né, e na sequência também verduras, para vender no comércio local, onde que a cultura daquela época era grãos, né. Então, aquilo é totalmente disruptivo. E aí eu cresci nesse ambiente lá no sítio, com meu pai e minha mãe ajudando nessa agricultura lá, cuidando do alvoredo, ajudando o pai a vender de casa em casa, em sacolinha, né, pêssego, laranja, bergamota e tal. E aí eu lembro também que quando eu estava lá no ensino médio, no ensino fundamental, na quinta e sexta série, eu queria um dinheiro para comprar um boné. E a minha mãe falou assim, olha, se quiser dinheiro aí tem laranja, tem morango, tem bergamota, vai vender e acha dinheiro. Olha. E aí meus primeiros clientes na época que compravam eram minhas professoras. E aí quando eu queria algum dinheiro, alguma coisa, eu catava umas bergamotas, uma laranja e vendia para minhas professoras. E aí eu juntava minha graninha ali para comprar aquilo que eu queria. Então, acho que a história aí do espírito empreendedor já veio de família. Mesmo meu pai é analfabeto e a minha mãe até a quarta série primária, mas eu acho que veio já uma cultura aí. E aí veio um pouquinho dos meus pais. Nunca disseram não para mim. Então, tudo que eu almejei fazer ao longo da minha vida, eles sempre me apoiaram. E aí a história foi acontecendo, aí nós chegamos nessa veia empreendedora, né? Pô, legal. Mas eles foram empreendedores de sucesso, né? Foram disruptivos e tiveram muito sucesso sendo disruptivos, né? Hoje eu posso dizer o seguinte, nas condições que eles tinham, acho que eles conseguiram criar, nós somos em 3 irmãos, em 3 filhos, né? Eu tenho mais 2 irmãos. A minha irmã, ela se formou doutora em educação, e já é professora aposentada, né? O meu irmão também estudou, eu também fiz faculdade. Então, a minha mãe e o meu pai sempre falam assim, eles não tiveram oportunidade de estudar, então eles investiram todos os recursos que eles tinham dentro da medida do possível para fazer que a gente tivesse uma formação de ensino. Então, acho que e aí eles apoiaram sempre e sempre instigaram, né? Eu lembro que não fazer atividade de casa era um problema sério lá em casa. Então acho que vem um pouquinho desse incentivo dos pais, da família. É muito importante a formação da educação e fez a gente chegar até onde que chegou, né? Legal, e daí você une toda a parte prática, né, da tua vivência ali no dia a dia, e vender fruta e tal, e ter toda, né, acho que era muito regrado também, né, em casa, se você não limpar a tua bagunça, não lavar a louça, não, né? É uma família de italiano, então imagina o seguinte, é meio que no grito, né, não tem muito amor não, é meio que vamos lá e bola pra frente. Então, lá no sítio, uma pequena propriedade, então a gente teve... Acho que uma geração... Eu tive a oportunidade de viver várias fases, né? Porque no sítio, então, eu tirava leite, trabalho braçal, a gente arava, né? Hoje tem trator, na época era de boi. Então, todo esse trabalho braçal da pequena propriedade, eu tive essa vivência. E essa vivência, aí eu me formei em técnico em contabilidade, com 17 anos. E aí eu saí de casa... com 17 anos, quando eu formei, eu saí de casa. Eu com 17 anos nunca tinha entrado num banco, nunca tinha entrado sabe, eu só morava no sítio, ia pra cidade, voltava. E aí eu fui morar na cidade e trabalhar numa revenda de materiais de construção, de ferragens. Legal. E ali eu comecei a trabalhar um pouquinho no escritório, comecei a vender. E aí tive a oportunidade trabalhar com caminhão e aí começou a vivência da gestão.
E eu tive também a felicidade do meu patrão, ele nunca me frear, sabe? Porque quando a minha primeiro contato com tecnologia foi no Paraná Digital em 95. Então eu tinha 15 anos. E o governo do estado fez um programa do Paraná Digital e escolheu lá 50, alguns municípios do estado do Paraná e colocou 15 computadores. Que legal. Para inserção digital. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse treinamento. E eu falei assim, ó, é isso que eu quero fazer para minha vida. E quando eu fui trabalhar na cidade, no escritório, começou a nascer ali a informática, foi em 97, 98. Começou a nascer a internet, tinha um primeiro provedor lá regional. E aí eu falei assim, você tem que comprar um computador, tem que acessar a internet, fazer aquilo, aquilo outro. Eu lembro que o Banco do Brasil lançou o primeiro BB online, você pegava 5, 6 disquetinhos, instalava na máquina, Nós fomos a primeira empresa lá da cidade que eu trabalhava, não, vamos implantar o BB aqui, vamos fazer, sabe, pela internet. Então, eu sempre fui ligado a essa questão da inovação e isso acho que sempre essa fome de querer fazer mais. E aí até quando eu fui fazer vestibular, em 90, ali no ano 2000, todas as opções, tinha 2 opções de vestibular. Então eu fazia vestibular para a primeira opção para tecnologia. E a segunda opção, eu pegava lá, nada contra a formação, eu pegava uma área tipo pedagogia, uma área bem distante, que eu não queria, para não ter o risco de eu falar assim, olha, já que eu não passei na primeira opção, talvez essa segunda opção me sirva, sabe? Então eu sempre, porque eu queria, meu objetivo era fazer tecnologia com a minha experiência. E aí eu fiz 3 vestibulares até que eu passei no Cefet. Legal. E aí eu fui fazer tecnologia da informação, mas sempre focado naquilo que eu queria. E aí desde o início, quando eu fui para o escritório de contabilidade, eu lembro que começou uma empresa de software lá na cidade, lá em Realeza. E o cara começou a desenvolver softwarezinhos pequenos, né? E nós fomos uma dos primeiros clientes também, porque eu queria sempre algo mais, né? Aprender. E aí eu falei assim, eu quero ter uma empresa da área de tecnologia. Então, quando eu fui para a faculdade, o meu objetivo já era... Então, eu já fiz ali o meu plano de vida já era fazer uma faculdade de tecnologia e ter uma empresa de tecnologia. Então, ali eu construí um plano de vida onde, ali com 18, 19, 20 anos, eu falei assim, eu quero trabalhar com tecnologia, quero ter uma empresa de tecnologia e eu quero viver disso e ter uma empresa de sucesso. Já estava olhando o topo da montanha. Então, toda a minha trajetória, quando fui para a faculdade, né, os meus estágios, tudo que eu fiz foi focado no meu plano de vida. E aí, a única coisa que ao longo do tempo não deu certo é que a minha expectativa era chegar na minha meta financeira com 35, 36 anos. E aí eu cheguei com 40, com 41. Mas tudo isso já foi planejado e focado naquilo. Então, até os meus estágios, por exemplo, foi focado naquilo que eu queria. Tanto é que meus 2 negócios que eu tenho hoje, principais, foram os 2 estágios que eu fiz na faculdade. Um foi numa faculdade, que é o sistema acadêmico, que é o Jacad, e outro foi o estágio que fiz no Sicredi, que daí nasceu o Anelcred, que é o do segmento financeiro. Que doido. E você vê, a gente falava que você falou de inovação naquela época, né? Hoje em dia, a gente fala de inovação e já pensa em realidade aumentada, metaverso, né? E naquele tempo a inovação era um disquete com um software dentro, né? Isso. E você já estava, naquele momento, inovando, o computador, né? já era inovação, não era nem nada, o computador já era inovação, né? Sim. Eu acho que hoje toda a tecnologia, ela acabou criando uma cortina de fumaça da inovação, porque o conceito de inovação, todo mundo olha inovação hoje, com a tecnologia, algo disruptivo, então uma IA, uma inovação, algo totalmente. Mas a inovação, ela pode, a gente inova todo dia. Então, o fato de eu organizar, por exemplo, uma loja, um varejo, por exemplo, uma vitrine diferente para ter uma atratividade, é uma inovação. Você trabalhar um processo de fechamento, um processo interno de controle de caixa, um controle de estoque, coisa assim, é uma inovação. Então, a inovação, ela começa nas pequenas coisas e, às vezes, pequenas coisas ela pode gerar um resultado muito maior do que grandes coisas. Porque o crescimento do negócio não é você fazer algo novo. É você talvez fazer a mesma coisa de formas diferentes. Como às vezes, por exemplo, o modelo de negócio hoje. Então, o que é inovar o modelo de negócio? Hoje, o mercado ele é muito rápido. O cliente ele compra de forma diferente. Então, você pode ver que toda semana o próprio varejo é muito inovador na forma como vender, de ofertar e tal. Então, a inovação ela começa. O quanto você modela o teu modelo de negócio, que você vai inovando, entendendo como é que o mercado quer comprar, já é um processo de crescimento. E não precisa criar produtos novos. É só entender como é que o mercado quer comprar
outro produto que você tem. Às vezes ele quer comprar parcelado, ele quer comprar à vista, ele quer comprar em consórcio, ele quer comprar. Então, é entender como é que a galera tem a capacidade. Então, a inovação precisa ser grande e disruptiva. Eu acho que o maior resultado da inovação é nas pequenas coisas, naquilo que você já faz. Pô, legal. Já fica a dica aí, a primeira dica do empreendedor. Isso aí. Leandro, e você foi pro Cefet ali depois de um tempo e tal, e se formou. E quando que surgiu esse primeiro negócio? Quando você se tornou empreendedor? Então, durante a faculdade, porque como eu formei em 97 e fui em 2000, então tem uma história aí, eu queria ser militar. Então, no meio disso tudo. E eu fui sempre muito focado. Então, eu lembro que com 15 anos eu vi lá um panfletinho lá da aeronáutica. Falei, isso que eu quero ver. Daí tinha na época lá o Top Gun lá, e aí vem toda aquela questão. Então eu fiz o teste para IPCAR, né, para oficial da aeronáutica com 15, 16, 17, 18 anos. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu cheguei a passar na reserva. Fiquei aqui uma semana, assim, DACA em Curitiba, fiz os exames, mas depois, quando eu passei na reserva, eu fui dispensado. E aí eu queria ser... Daí eu, como militar, eu posso fazer até os 21. Daí eu tentei servir e tal, e aí eu fui dispensado. Quando eu fui dispensado, eu falei, sabe uma coisa? Eu voltei, fiquei 2 anos ali fazendo festa, e aí eu fui fazer faculdade. Então, isso foi muito importante, porque nesses 2... Aí quando eu fui pra faculdade, eu já não tinha mais aquela sede de festa, eu fui focado naquilo que eu queria. Então, porque como eu tinha ficado 2 anos fazendo festa, então agora eu vou focar. Então, e aí quando eu fui pra faculdade, eu não foquei na grana, eu foquei em aprender. Então, por exemplo, só pra você ter uma ideia, em 2000, o Campus Medianeira, do Cefet, que é hoje o TFPR, tinha um link de fibra ótica de 256K pro campus. A tecnologia ela é muito restrita. Então, como é que eu ia fazer teste de laboratório e aprender mais informática? Então, o maior laboratório que tinha era da universidade. Então, eu só podia ter acesso àquele laboratório se fosse bolsista. E aí, eu fui tentando com a serviço social, que era a Márcia, ela lembra até hoje, né? Eu fui muito insistente até que eu entrei como bolsista. E aí, quando eu não estava em sala de aula, não tinha aula de laboratório, eu usava o laboratório para fazer teste. E eu aprendi muito ali no laboratório, que era a única forma que eu tinha de fazer teste. Então, tanto a faculdade, meus estágios, nunca foquei na grana, sempre foquei em aprender. E aí, quando eu saí da universidade, e aí as coisas foram acontecendo, porque quando se busca algo, a energia é tão forte naquilo que ela acontece. Pronto. Tá? Então, se você quer muito aquilo, foca aquela energia naquilo que você está fazendo, porque em algum momento ela vai acontecer. E se você estiver preparado para aquele momento, você vai saber que agora é o meu momento. Agora, se você não se prepara para aquilo, o momento passa e você não percebe. Né? Então, a oportunidade, ela acontece o tempo todo. Só que se você estiver preparado para aquilo, quando vier e estiver preparado, você vai embarcar nela e a coisa vai acontecer. E aí eu estava fazendo o meu trabalho, o meu estágio na faculdade, e o diretor falou assim, eles começaram a falar que estava muito caro para tecnologia e tal. Eu falei assim, e se eu pegar todo esse legado que desenvolvemos aqui, criar uma empresa e terceirizar para vocês por um valor 60% que vocês gastam hoje? E eles aceitaram. E aí eu peguei 4 anos de desenvolvimento de uma equipe de tecnologia que tinha na faculdade, que era a área de softwares, criei a empresa que eu sei prestando serviço. Caraca. E aí com a possibilidade de vender para outra. Então eu já eu aproveitei meu trabalho que tinha feito 4 anos junto com uma equipe, peguei aquela equipe, criei a empresa, e aí a gente começou a vender prestar serviço para ela e vender para as outras, e aí a gente começou o nosso negócio. Legal. Então a oportunidade veio e eu não hesitei em fazer a proposta e fazer acontecer. E aí logo que a gente criou a empresa, como eu tinha feito trabalho no Sicredi, o Sicredi tinha uma demanda, ele procurou, Leandro, você tem uma empresa que podia atender nossa demanda? Poderia. Era uma coisa simples. Mas a coisa simples se transformou, foi aumentando a complexidade e hoje se transformou numa empresa. Então, talvez se eu não tivesse preparado para aquele momento, e eu não perdesse o pitch naquele momento, ia passar batido, ia continuar estágio, talvez depois ia sair, e aí isso ia passar. Não, eu portei a oportunidade, aí nasceu a SWA Informática. SWA Informática. E aí depois a gente mudou para SWA Sistemas, porque quando nós estávamos na região de fronteira, tu não achava que a gente vendia computador do Paraguai na época, né? Daí a gente mudou para SWA Sistemas e hoje o grupo SWA, e a gente pivotou o que hoje é o Jacquard Sistema Acadêmico, né? O CRED, Mateus Soluções. E aí hoje a Laço do Agro Familiar também faz parte do grupo SWA. Legal. E eu acho muito interessante isso que você falou de ter foco, cara. Dá para perceber que tudo na tua vida você
mirou um alvo e foi. Eu acho que isso tem muito a ver com o sangue já do empreendedor mesmo, sabe? E você acabou de falar que, né, você teve uma margem ali para chegar no objetivo financeiro, né, no que você almejava ali para o futuro, mas você chegou, né? Então, e muita transpiração. Muita transpiração. Muita transpiração. Se for olhar assim, esse dia nós estávamos até conversando, para vocês entenderem, porque eu tive a oportunidade de ser funcionalismo público, né? Uhum. Então, porque quando eu terminei a faculdade, nesse meio tempo de empreender, eu voltei para a Universidade do Cefet como professor contratado. Eu trabalhei na UTFPR, né? Foi quando eu saí do Cefet, no UTFPR, eu entrei como professor. Eu trabalhei 2 anos na docência. E aí, nessa docência que acabou incubando a Establar na incubadora tecnológica da UTF do Campus Rio de Janeiro. E então, nós somos uma empresa já que eu tenho uma ligação muito forte com o parque tecnológico, com a universidade. Inclusive, hoje eu faço parte do COUNE, na cadeira empresarial aqui da UTFPR. Então, porque hoje a universidade, ela tanto a formação acadêmica, a UTF, quanto na área, quando a gente empreendeu, a incubadora, depois, né, todo esse apoio. A gente atendeu a OAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, dentro da UTFPR também por 4 anos, nos apoiou muito no fluxo de caixa para crescimento. Então, hoje a universidade, ela me ajudou muito. Então, e aí eu tive a oportunidade de decidir ou vir para uma cadeira de funcionalismo público ou vir para empreendedorismo. E eu encontrei o empreender. E é muita transpiração, porque 10 anos se passaram, os primeiros 10 anos da empresa, hoje a empresa, o grupo tem 17 anos, os primeiros 10 anos eu conseguiria tirar menos grana que os meus colegas que eram professores, optaram, tirava como na área pública. Uhum. E aquilo, de certa forma, tinha dias que dava uma frustração, porque a gente estava ali no dia a dia, na bancária, trabalhando sábado, domingo, tudo mais e tal. 10 anos e a empresa ainda não remunerava. Na verdade, o que nós tínhamos? Como a gente tinha um amor muito grande pela empresa, a gente reinvestia toda a lucratividade, porque se pegar o gráfico, a empresa vinha crescendo. Uhum. Só que nós não executava, a gente reinvestia toda ela. E hoje eu posso dizer assim que quando virou a chave, esse ano, por exemplo, o mês de agosto, a empresa é de 2006, o grupo. Só o mês de agosto, o faturamento de um mês equivale ao faturamento anual de 2016. Caraca. Então, o faturamento hoje de um mês do grupo SWA equivale ao faturamento anual da empresa com 10 anos. Com 10 anos. Então, assim, hoje tá legal, tá bom, mas... Dá para crescer ainda mais. Não, nós estamos num processo de crescimento muito bom. Esse ano a gente está fechando, nós estamos crescendo aí, o setor de educação está crescendo quase 30%. O grupo cresceu geral aí quase 30%. Então, e a gente vem no processo de crescimento por ano que vem também, muito bacana. Mas é muita transpiração. A sorte, ela vem por transpiração. E tem que acreditar, não pode desistir. E é muita energia. Então, muitas vezes a gente pergunta assim, mas vale a pena? Não, vamos lá. Né? Então, acredite, coloque energia e faça acontecer. Porque se você não acreditar naquilo que você está construindo, ninguém vai acreditar. Sim. Eu acho que muitas pessoas perdem esse feeling no meio do caminho. Imagina se com 11 anos de empresa você falasse, cara, vou largar tudo e vou prestar um concurso público agora. Né? Você estava quase ali. E assim, olha só o foco, né? Porque quando eu estava na universidade, eu comecei a fazer mestrado, já era regular do mestrado. Uhum. E aí, quando saiu a bolsa do mestrado, meu diretor falou assim, agora eu preciso de você aqui de segunda a sexta. Porque eu ia segunda e terça pro mestrado e trabalhava na empresa quarta, quinta e sexta. Quando saiu a bolsa do mestrado, o orientador falou assim, olha, agora eu quero que você de segunda a sexta. Eu falei, não, mas eu tenho um negócio. Ele falou assim, você vai ter que optar. Porque até então, todo mundo tinha optado pelo mestrado, ninguém tinha optado pelo trabalho. Eu falei assim, cara, eu vou desistir. E ele é firme. E eu desisti. Então eu desisti de fazer concurso, desisti do meu mestrado com a bolsa. O valor da bolsa era praticamente o mesmo valor que eu ganhava da empresa, mas eu não desisti, fiquei focado ali até o fim. Até hoje eu estava conversando com um colega meu e falou assim, cara, você fez um all-in da sua vida, porque eu apostei todo o negócio e apostei até dar certo, né? E deu certo, né? Caraca. E as pessoas têm medo disso, né? A maioria dos empreendedores tem medo, né? Hoje como investidor, eu vejo assim, hoje o mercado de empreender, ele tá muito mais fácil, né? Porque hoje é muito mais fácil captar grana para ter na época não tinha fundo de investimento, se cria a grana, você tem que ir no mercado financeiro. Aí você tem garantia para dar? Não tem. Não. Você tem crédito? Não tem.
Tem score? Nem sei o que é isso, né? Porque, né, a galera na época... Mas hoje tem muito fundo de investimento, tem muito capital e hoje está muito mais fácil, né? A tecnologia e tudo mais. Então, empreender hoje é muito mais fácil. Só que daí o que acontece? A facilidade, ela gera também um contraponto. Porque daí o pessoal quer uma velocidade muito alta. E aí nós temos... tá muito mais fácil. Você aposta, mas às vezes assim, você apostou 1, 2 anos, 3 anos, não deu certo, já cai e for para outra, sabe? E, então, no caso do Grupo SWA, nesse modelo de hoje não tinha dado certo, porque a gente teve que ficar apostando 10 anos para virar. E aí, quando a gente virou, o crescimento vem espontâneo. Porque esses 10 anos, o que você tem? Vem um processo de maturidade. Porque a gente veio crescendo, proporcional ao tamanho de negócio, mas ao mesmo tempo a gente veio maturando o negócio como empresário, veio maturando como pessoa, veio maturando como projeto, veio maturando como gestão. Criou uma maturidade. Então, quando a oportunidade veio, nós já estávamos maduros para surfar essa onda. Então, a gente teve a oportunidade, quando veio a oportunidade de criar a empresa, e a gente veio maturando ela, e quando veio a oportunidade de crescimento, nós embarcamos nela, e nós estávamos preparados. Então, por exemplo, a pandemia, nós crescemos 70% na pandemia. Caraca. Esse crescimento foi só a pandemia? Não, porque se a gente não tivesse preparado para o crescimento, a gente não tinha crescido. Então, você sempre estar preparado para poder surfar a onda. Legal. Porque ou você surfa a onda ou ela te engole, né? Sim. E você não vê hoje, por exemplo, que os empreendedores estão mais ansiosos para surfar essas ondas muito rapidamente? Às vezes não tem esse tempo de maturação? E às vezes eles não estão preparados, sabe? Porque eu diria o seguinte, o crescimento, a dor do crescimento, uma coisa é eu falar o que é dor do crescimento, outra coisa é você vivenciar, tá? Então, por exemplo, nos últimos 3 anos, eu tive que me internar. Nos últimos 12 meses, eu tive que voltar para a empresa. Nós crescemos, nós viemos dobrando a empresa, nós crescemos 160% em 3 anos. Esse crescimento, ele é legal falar, mas a interna... Eu sempre falo assim, que existe o salão da empresa, que você mostra para o mercado, e existe a cozinha, que é o processo interno. Então, todo mundo só mostra o salão do restaurante, ninguém mostra a cozinha. Então, na cozinha, quando você cresce, ele te dá... você tem desafios, tomar decisões que você nunca tomou, você tem que estar preparado para isso. Você trabalhar cultura organizacional, uma coisa é trabalhar com 40 pessoas, de repente você está lá com 100 e poucas pessoas, essas pessoas que entram, se você não cuidar delas, ela pivota, né? Ela muda a cultura da sua empresa. Você trabalhar indicador de gestão, produtividade, muda totalmente. Então, a dor do crescimento, ele não é igual para todo mundo. E você tem que vivenciar isso, né? Então, e eu vejo que quando é uma startup, ela cresce muito rápido. E aí, a sorte da startup é que hoje tem um investidor que coloca a grana e ele traz também o background, que e um pouquinho do que a gente faz. Então, hoje no fundo de investimento, nós estamos lá com dezenas de startups investidas, mais 10 startups investidas. Então, a gente acompanha modelagem de negócio, trabalha a gestão, trabalha uma série de mentorias. Então, a gente tem o empreendedor já tem um apoio. Então já ajuda ele, mas o crescimento ele é uma pancada forte e se você não tiver estrutura emocional para aguentar isso, você acaba ferrando com o negócio. Né? Legal, porque todo mundo pensa assim, pô, mas o cara tá crescendo e tal, não sei o que, tá super bem, agora tá faturando, tá tranquilo, né? As pessoas pensam isso, né? A empresa tá grande, agora eu posso ficar em casa tranquilo. Eu tenho que dizer uma coisa, gerir dinheiro é mais difícil do que fazer, tá? Fazer dinheiro é fácil, tá ali, você tá produzindo dinheiro. Beleza, agora eu tenho a grana. Gerir ele é muito mais difícil. Porque você tem muitas variáveis de mercado que pode fazer aquele dinheiro virar pó. Enquanto você tá fazendo ele, você tá focado no make, né? De você fazer. Sim. Mas depois você gerir dá muito mais trabalho, viu? E o all-in muda, né? Por isso que, se você pesquisar aí... 8, 9 de cada 10 pessoas que ganham na Mega Sena, ganham uma grana, 3 ou 4, 5 anos depois, está mais pobre que estava. Porque é o fato de gerir. Então, o gerir dá muito mais trabalho fazer. E quando você ganha, você não teve a experiência de fazer. Quando você não tem a experiência de fazer, você também não vai ter a experiência de gerir. E aí, isso acaba te ferrando, porque você vai perder tudo, né? Porque é muito mais difícil de gerir do que fazer. Legal. A gente pode falar em números, ou uma estimativa, por exemplo, qual que é o faturamento do grupo que foi subindo nesses anos? Essa porcentagem? Esse ano, o Grupo SWA está fechando aí, até a gente divulga isso aí, um pouquinho mais de 12 milhões de faturamento, e a nossa meta agora para 2024 é chegar próximo de 14 milhões e meio até 15 milhões de faturamento, né? Legal. Então, para grandes empresas, às vezes não parece muito, mas para nós que vem num processo de crescimento,
para nós é um mérito, né, um mérito bem grande. E uma coisa que a gente foca muito é o resultado. Então, nós hoje procuramos, né, crescer e mantendo o resultado e a solidez financeira da empresa. Então, a gente trabalha muito caixa, trabalha a solidez mesmo. Uhum. Então, o crescimento versus a solidez. Muita gente que aposta muito em crescimento, mas não na sustentabilidade. Uhum. Então, como nós temos 17 anos, querendo ou não, nós somos uma empresa, não é uma empresa que vem no modelo tradicional, nós temos que entender que o crescimento ele tem que ser proporcional. Legal. E crescer é bom? Mas eu diria o seguinte, uma empresa tradicional crescer mais que 35%, 40% ao ano é um risco. Assim. É um risco. Por quê? Porque o time... Porque assim, o crescimento é proporcional à evolução do time. Uhum. O time não vai crescer... Você não vai crescer como profissional ou como pessoa 100% de um ano para o outro. Se a empresa crescer mais, você tem uma capacidade de crescimento. Então, hoje eu diria o seguinte, é um número meu aqui, que fala assim, as pessoas crescem mais de 30%, 40%, a evolução profissional. Se a empresa crescer mais que isso, ou ela vai ter que ir no mercado buscar profissionais de mercado, que não é o nosso caso, nós trabalhamos muito a meritocracia. Então, toda a nossa gestão hoje ele tem um crescimento interno. Então, se eu crescer mais de 30%, 40%, a empresa vai crescer mais que a capacidade de gestão do time. E aí o time, eu vou ter que começar a ter problemas de gestão. Então, quando nós crescemos 70%, a gente cresceu mais, inclusive eu como gestor, eu não consigo crescer a minha capacidade de gestão mais que 30%, 40%. Eu tive dificuldades de gerir um crescimento de 70%. Sim. Porque eu não estava preparado para tomar. Não é que eu não estava preparado, eu tive que me doeu gerir um crescimento de 70% em termos de capacidade de gestão mesmo, como CEO da empresa. E eu tô aqui, né? Tem muita gente que não fala isso. Eu, na minha humilde, falo assim: olha, eu era CEO de uma operação de, sei lá, 5, 6 milhões. De repente, eu sou CEO de uma operação de 12 milhões. As decisões não são as mesmas, o impacto não é o mesmo, a gestão não é a mesma. Então, eu tive que ralar, né? A minha energia foi muito maior. Então, hoje estou muito mais preparado, eu tive que evoluir. E a parte é legal, né? Sangramos um pouco, mas nós não perdemos cliente, conseguimos manter a carteira, sabe? Não tive evasão. Então, o nosso NPS caiu, estamos recuperando agora. Então, nós sempre focamos olhando para o cliente. Então, assim, uma empresa tradicional que cresce mais que 40% é legal, mas quem está na gestão vai sentir uma dor bem grande e ela vai conseguir começar a perder a qualidade de fornecimento. Diferente de uma startup. A startup ela é preparada para crescimento. Então, beleza, pau na máquina, vamos crescer. Né? Nem que doa. Nem que doa, né? Porque daí também tem os investidores, tem todo um background de mentoria que dá o suporte para essa startup. Money, né? Que é o Smart Money. Legal. Que é muito mais valor do que provavelmente a grana. Às vezes o cara só bota a grana. Não, legal. E o bacana é que você consegue diversificar isso. Porque você tem uma empresa tradicional, sólida, que cresce e tal, e aí você investe em startups que podem se tornar maiores que a empresa mesmo de uma forma disruptiva. Então, eu acho que você entendeu isso aí no jogo todo, né? E em qual momento que você começou a se tornar um investidor anjo? Eu acho que veio um pouquinho antes da característica de eu como empreendedor. Então, lembra que nós estávamos falando antes aqui de começar o podcast? Estava falando aqui, conversando com o Lucas. Eu ia comentar sobre eu sou da área de tecnologia, tenho uma empresa de tecnologia, mas eu nunca editei uma linha de código dentro da empresa. Então, desde quando eu criei a empresa, hoje eu tenho todo o conhecimento técnico, eu tenho uma base técnica, como funciona. Eu não consigo mais programar hoje, faz 17 anos que eu não programo mais. Mas eu tenho uma ideia, uma base técnica. Então, o meu negócio eu conheço como funciona. Então, se alguém me falar para mim, eu vou falar assim, concordo ou discordo, mas se for para implementar, eu não consigo. Então, na empresa, eu nunca tive na área operacional. Então, os meus sócios sempre fez a parte operacional e eu sempre fui olhar para o mercado. Então, eu sempre olhava o meu negócio de dentro e olhava o meu negócio de fora. Então, eu sempre viajei, conversei com muitas empresas, participei muito, né? Fiz muitas missões técnicas e olhava para o mercado, olhava para o meu negócio, olhava de dentro. Então, isso me fez ter percepções diferentes. E também, e aí vem uma característica de inovação, né? Dentro dos perfis comportamentais, né? Tem o lobo, o águia, o tubarão e gato. Eu sou águia, então eu sou um perfil da inovação.
E aí dentro do Enneagrama também sou perfil 7. O perfil 7 ele é ligado também a desprender ao empreendedorismo. Ele tem uma veia, então... E aí vem um pouquinho porque a personalidade, o perfil vem da criação e do momento, então, que o ecossistema acabou desenvolvendo os meus perfis. Então, eu sempre olhei muito para a inovação. E olhando muito de fora, sempre olhei muito a oportunidade. Então, se navegar em mundos diferentes é você também sair do seu negócio, que é da sua bolha, Sim. e olhar o seu negócio na mesma perspectiva que o cliente olha. Eu sempre falo assim, às vezes eu olho lá, vou passar nas cidades, lá tá o cara da lojinha de roupa, o cara da lojinha de calçado, ele chega de manhã cedo, ele abre a laje e fica do outro lado do balcão. Quantas vezes ele sai do balcão e fica do outro lado da rua, olhando o negócio dele, na mesma perspectiva que o cliente? Olhando se a fachada dele tá legal ou não, se o balcão tá legal ou não, se a vitrine tá legal ou não, sabe? Porque você olhar de dentro para fora é uma coisa. Agora, você olhar o teu negócio de fora para dentro, na perspectiva do cliente, é diferente. Legal. Então, e esse é um exercício que eu sempre fiz. E isso me fez... quando você faz exercício, também começa a olhar outras oportunidades. E aí me fez eu permear em outros negócios. Então, hoje eu tenho lá a área de educação, tem a área de cooperativas, tem a área do agro, né? E aí acabei entrando... E aí, eu falei assim, não, vou entrar num fundo de investimento, que daí eu posso trabalhar várias startups e suprir a minha necessidade de navegar entre os negócios e ter um negócio mais diluído e trabalhar mais redução de risco, né? Porque daí, querendo ou não, a gente é um ser humano, então tem uma capacidade. Então, aí dentro do fundo de investimento, nós somos lá hoje em 15, né? Que a gente consegue permear junto em vários negócios e entender. Porque eu investir, a gente aprende mais do que, às vezes, o próprio empreendedor. Porque é o momento que nós podemos olhar para aquela startup, colocar a grana e ver. E se eu fizer de uma forma diferente, vai dar certo ou não? E a gente implementa com o investimento ali. E o empreendedor tá ali com uma energia igual a gente tinha quando eu tinha 20 anos, né? Então, eu hoje com 43 anos não tenho a mesma energia que eu há 17 anos atrás. Mas o empreendedor que a gente tá ali, a gente tem uma ideia, a gente vê ele fazendo e a gente continua olhando de fora, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí é uma via de mão dupla, né? Eu consigo colocar minhas ideias e testar e o empreendedor ganha e faz acontecer, né? Legal, que você vai com a maturidade que você avança anos. Isso no aí. cara. Legal. Mas isso foi uma coisa que você foi buscar? Ou foi uma coisa que veio até você? Alguém veio pedir um investimento? Como é que foi isso? Lembra da energia? Quando você tem uma energia focada, sim. as coisas acontecem. Tá aí, tá girando o universo, né? Então, daí, um grande parceiro que nós temos dentro do grupo SWA é o Sebrae. Legal. E aí, o Sebrae vem trabalhando uma trilha, né? De startup. Começou com as startups, daí depois veio o capital empreendedor. Que as startups, o capital empreendedor, depois veio o investidor anjo, porque eles viram também que tinha muito startup, mas tinha muito fundo de investimento. E aí eu fui convidado para ser a primeira turma piloto de investidor anjo no Paraná, que hoje está sendo um programa, o Sebrae está levando a nível nacional. Legal. E ali, até foi uma coisa muito bacana, porque ali eu comecei a ter um olhar de investidor. Mas além de investir, querendo ou não, ele abriu a possibilidade de olhar meu próprio negócio como um investimento. Tá? Porque mesmo você olhando o teu negócio de fora na percepção do cliente, você continua olhando o teu negócio com amor. Né? E o resultado do negócio como um negócio. Só que hoje, com o capital empreendedor, além de investir em startup, desenvolver os gatilhos mentais e olhar o meu negócio como um negócio também. Então, hoje eu trabalho as duas viés de negócio. Então, o negócio como rentável, mas também o negócio como negócio. Se alguém quiser falar assim, você venderia teu negócio? Tem um valor. Se alguém está disposto a pagar, por que não? Porque daí eu posso executar esse negócio e criar outro negócio. E assim, o mundo do empreendedor. Porque não vai pensar que o empreendedor nato vai pegar a grana e vai falar assim, agora eu vou viver de juros. Não, ele vai empreender de novo. Não adianta. A energia, mesmo que lógico, você vai assim, pode ser que você não tenha a mesma energia que você tinha lá quando você tinha 20 anos, mas você nunca vai perder essa vibe empreendedora, né? Porque daí você sai da execução e você daí vai pro investimento. Sim. E aí a energia que do dia a dia de fazer, aí nós temos os startupeiros de hoje. E aí permite você trabalhar
um outro conceito. E aí também Legal. vem uma estratégia um pouquinho, porque hoje o Grupo SWA trabalha só no mercado de educação, hoje nós temos 1 milhão de pessoas que a gente atende, entre Legal. alunos, polos, administrativos, tudo mais e tal. Então, hoje nós estamos aí com 10% do market share nacional, e aí a partir de 24, 25 eu quero trabalhar inovação aberta. E aí o modelo e a inovação aberta é trabalhar o modelo de startups. Então, ao invés o Grupo SWA implementar os negócios, é trabalhar startups dentro do grupo, onde que a gente traz empreendedores e coloca isso dentro do guarda-chuva do grupo, que daí se 50% da carteira da SWA aderir à demanda que essa startup vem trazendo, automaticamente ela já começa com 5% do market share nacional. Imagina. Então, e aí vem um pouquinho dos gatilhos mentais, então, de trabalhar, a gente já trabalhou os últimos 2 anos. Quando eu comecei o Capital Empreendedor, a gente já começou a fazer uma reestruturação empresarial. Então, hoje a gente já trabalhou a estrutura de governança empresarial, onde trabalha uma estrutura onde tem a empresa mãe, as empresas filhas dos contratos, uma empresa de prestação de serviço. Já olhando já para a inovação aberta, nós teremos trazendo um empilhamento de novos negócios embaixo, focados em soluções específicas, mais focado para a carteira de negócios da SWA. E aí o Capital Empreendedor levei justamente para mim entrar e entender como é que funciona investir, como é que funciona mentorar startup, como é que funciona, sabe, todo esse processo, olhar a startup como um negócio, já olhando um próximo passo. Então, lembra, né? A gente sempre foca, tem um plano. Sempre está focado nesse plano. Então, um dos planos aí, quando a gente entra na questão de inovação, startup, investimentos, mais tal, é já olhar para o processo de inovação aberta, que eu estou olhando para 24, 25 aí. Legal. Até porque você chega num ponto e daí quando você chega lá, né? Para onde que você vai depois que você chega no pico da montanha, né? Para onde você vai depois? Sempre tem um próximo passo, sabe? Sempre tem, né? Sempre tem um próximo passo. Acho que o empreendedor que é empreendedor mesmo, ele a partir do momento que ele atinge um objetivo financeiro, ele não faz mais não é mais pela grana. Pelo dinheiro. Então, se você olhar, por exemplo, lá um Paulo Guedes, por exemplo, hoje ele não faz mais pela grana, ele já tem grana pra caramba. Eu conheço um monte de gente hoje que empreende, não é pela grana. Ele empreende pelo indicador de fazer as coisas, deixar um legado, né? Você contribuir para uma sociedade. Porque uma das coisas que eu aprendi, eu estive na Califórnia em 2016. E o que faz aquilo ser o que é? Todo mundo que ao longo do tempo cresceu e teve prosperidade, ele tem um compromisso de retribuir para as próximas gerações. Compartilhamento. Que é você compartilhar suas experiências, você fazer um investimento, sabe? Então, para que as próximas gerações elas consigam evoluir muito mais rápido que você. Então, por exemplo, quando o Bill Gates se formou, teve um sucesso na Microsoft, o que ele fez? Ele foi lá em Stanford, que ele saiu, criou lá um laboratório de 400 milhões de dólares para fazer que os novos alunos de Stanford, né, eles aprendam e empreendam muito mais rápido do que ele teve. Então, acho que quando a gente empreende e consegue atingir o indicador de sucesso que você estabeleceu, eu acho que o legal que você tem que fazer é ajudar os novos empreendedores a trilhar o seu caminho muito mais rápido, que é o processo de retribuição. Sendo com uma mentoria, sendo com um investimento. O fundo de investimento, tanto é que nós temos lá, a gente não tira dividendos. Nós colocamos uma grana lá, e essa grana é só para ajudar um trabalho de ajudar novos empreendedores a crescerem. E quando a gente faz visite, a gente pega esse dinheiro do visite e reinveste de novo, sem tirar dividendos, com um trabalho mesmo de crescimento. Porque a nossa retribuição como investidor é o aprendizado de mentorar essa galera que a gente aplica nos nossos próprios negócios. E ver o negócio e ver o negócio né? crescendo. Isso é legal. Legal. E você acredita que tem hoje muito mais dinheiro para investir do que boas ideias, ou o jogo está equilibrado aí? Eu acredito assim, tem alguns segmentos. Esse dia eu tive, por exemplo, lá no Allianz Parque, né? E uma informação, por exemplo, assim, eu não fazia ideia do que é, porque eu vim do agro, da educação, e lá eu conheci a vertical do esporte. Só para vocês terem uma ideia lá, o cara falou assim, olha, de toda a grana disponível para investimento em inovação em esporte, só é usado 10%. Tá? Então eu diria o seguinte, hoje, para quem tem boas ideias, bons projetos e vontade, tem grana disponível. Agora, o que nós temos visto é ideias fragilizadas
e empreendedores não focados no negócio, mas focados em captar grana. Uhum. Então, isso dificulta um pouco. E isso a gente viu muito na pandemia. Quando veio a pandemia, choveu em projetos. E aí, teve muitos projetos fracassados. E aí, agora, dá uma sensação que diminuiu os recursos. Na verdade, não. A galera está reavaliando melhor os investimentos. Legal. Para avaliar em melhores projetos, porque perdeu-se muito. Então, recursos para bons projetos, bons empreendedores, gente que quer investir, tem bastante, viu? Legal. Para quem tá ouvindo a gente aí, tem uma ideia do negócio, tem uma startup e tá buscando investimento, qual é a tua dica? Não pode falar aqui para, né, para pessoa também já amanhã pegar teu telefone tá ligando, né? Uhum. Mas você como um investidor anjo, qual é o sentimento que você gosta de ter quando você recebe um pitch, quando você recebe um projeto, que você fala, cara, nesse aí dá para eu apostar? O que a gente eu acho que assim, um bom projeto é quando o cara conhece aquilo que ele está fazendo e conhece o mercado e conhece a dor. Tá? Então, quando ele vem assim, olha, a gente vê muita gente, muito startup que às vezes o projeto é ruim. Putz. Mas o empreendedor, ele fala daquilo com uma segurança que a gente fala assim, olha, se ele conhece esse mercado e ele fala, ele navega nas informações com uma facilidade muito grande, nós entendemos que mesmo que o projeto seja ruim, ele vai ter a capacidade de reconhecer logo que o projeto dele é ruim e ele vai pivotar. E esse pivotamento que é o próximo negócio. Então, e isso, eu já escutei isso na Califórnia e hoje eu senti isso na prática. Por exemplo, nós tínhamos bons projetos, mas o empreendedor não buscou informações suficientes no mercado dele. Legal. E aí o projeto fracassou não porque o projeto era ruim, porque o empreendedor ele era superficial. E nós já investimos em projetos que o projeto não era bom, mas o empreendedor ele era muito aprofundado. E aí ele pivotou para o negócio, pivotou uma vez, duas vezes, na terceira, quarta vez o negócio foi para frente. Então, conheça muito, pesquise muito, seja muito focado na área de negócio que se vai implementar. Por exemplo, quando eu fui a Laço do Agro, uma startup minha, né? Então, ele me remete à minha infância. Eu vivi isso aos meus 17 anos. E não é porque eu vivi aos meus 17 anos que eu passei o ano 2021 inteiro. Eu fui lá pro campo, conversar com o produtor, fui conversar com a cooperativa e fosse a minha infância, porque nós ficamos um ano indo, conversando com o produtor, com a cooperativa, prototipamos, voltamos lá, conversamos com o produtor, para daí começar a implementar e 2 anos depois a gente veio pro mercado. E hoje eu vejo muito startupeiro, tem mais negócio, faz do meia dúzia de PowerPoint, faz um negócio em 6 meses e já vai querer captar 2 milhões, 3 milhões, vale 5, 10, 8 milhões. Um valuation sem nexo, porque ele viu um videozinho na internet e acha que aquilo sabe? Tem startup que fatura 20 mil reais por mês e fala que vale 5 milhões. Meu amigo... A minha ideia vale, né? A ideia, mas sabe? Tem uma jornada aí, sabe? Então, assim, eu acho que o empreendedor tem que estar muito preparado naquilo que ele... Eu acho que um bom investimento não é relacionado justamente ao negócio, ao projeto em si, mas você ter conhecimento e estar aprofundado naquilo que você está propondo a fazer. Legal. Porque quando a gente fala em pivotar, quer dizer que o empreendedor tem uma ideia sobre o que vai acontecer ali nos primeiros meses ou no primeiro ano de execução e acontece muita coisa errada. E aí ele tem que reconfigurar tudo, aí vem esse termo de pivotar, né? Ele tem que reconfigurar tudo e fazer tudo de novo e de repente a ideia dele que começou lá de um jeito se transforma no meio de tudo isso, mas é a energia do empreendedor que está disposto a mudar tudo, né? É sobre isso. Porque se ele conhece o mercado, o que é pivotar? Eu quero vender por acesso. Mas o acesso não deu certo. Então eu vou vender por percentual de venda. Não deu certo. Mas eu vou vender por licença. Não deu certo. Eu vou vender por download. Pivotar é entender rapidamente como o mercado quer comprar e como é que ele quer consumir e você mudar o seu modelo de negócio. Então, por exemplo, a SWA tem 17 anos. A gente pivota o nosso modelo de negócio o tempo todo. Porque mesmo sendo um RP tradicional, o RP ele é tradicional.
Mas o modelo de negócio de compra, ele muda. Ah, às vezes ele quer comprar à vista, ele quer parcelar, às vezes ele não quer implantar, ele não, sabe? Então, a gente tem que estar... Como o mercado quer comprar e consumir o teu produto, tem que estar atento o tempo todo. Ah, ele quer comprar por módulo, ele quer comprar solução completa, ele quer comprar fatiado, não é, sabe? Então, isso a gente tem que... esse pivotamento, ele não serve só para tecnologia. Calçado, eu vou vender calçado por assinatura, vou vender calçado por fazer um consórcio de calçado, eu vou vender calçado à vista, parcelado, o que eu vou financiar calçado? Então, você tem que estar treinado. Como é que o cara quer? O cara quer comprar um sapato de R$300. E se ele pagar R$10 por mês? E se ele, sabe? Não sei. Pivotar é você entender o mercado e tá vendo como é que eu posso vender a mesma coisa de forma diferente. Ou como é que eu posso entregar a mesma coisa de formas diferentes. Testar, validar, colher feedback e ir mudando, né? E a mudança de mercado é assim, não é o mesmo modelo de negócio 2023 que vai vender talvez em 2024. Que talvez não mesmo vai vender em 2025. Então, você tem que estar muito atento a isso, sabe? Legal. A gente falou de quando surgiu a SWA e tal, mas nós não falamos muito sobre os produtos, né? Teve um momento que vocês criaram soluções e aí levaram essas soluções para o mercado. Então, a House, digamos assim, a House desenvolvia soluções e aí ia para o mercado para vender, né? Aí que surgiu o setor de educação, da área financeira e tal. E hoje em dia, até você já deu um spoiler aqui, veio essa startup aí no agro, que já deu o que falar, né? Inclusive eu busquei matérias aí no Google e você já está muito bem falado. Acho bacana você falar um pouquinho sobre isso e contar um pouquinho da tua ligação, né? Da tua história lá que você já contou um pouquinho aqui, com o que está acontecendo hoje, né? Nessa nova empreitada aí. Como eu vim da agricultura familiar e eu ajudava lá meu pai a vender e tudo mais, e aí, ao longo do tempo, eu acabei, em função dos estágios e tal, eu acabei entrando no mercado de educação e no mercado financeiro. E aí, no show rural com o Pavel, lá em 2020, o ano anterior da pandemia, tava lá tomando um café lá com alguns produtores de cooperativas e tal. E eles falando da dor, né? Eu produzo tal coisa, mas aí o mercado não compra. Aí eles estão produzindo uma coisa, o mercado quer comprar outra, sabe? Então existia um descompasso entre a demanda de mercado com a produção do produtor. E quando a gente trabalha, a agricultura familiar, ela trabalha muito hortifruti. Então o hortifruti, ele é de ciclo contínuo. Então, quando a gente trabalha os grãos, tipo soja, milho e trigo, ele tem o próprio Ministério da Agricultura já define as janelas de colheita, de plantio, né? E quando você colheu 10 sacos, 20, 30 ou 100 mil, quando colheu, leva na cooperativa ou na cerealista e ela compra. Só que o hortifruti não, é o mercado que compra, é a feira que compra, é o produtor final que compra. Então, se ele não compra... E a janela, assim, alface, se não colher ela em 10 dias no máximo... Caraca. Ela se perde. O tomate é 5 dias. Então tem que estar muito sincronizada a produção com o mercado, senão você perde. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? E aí passou 2020, 2021, eu encontrando um colega meu. Falei assim, cara, tem essa demanda aqui, vamos prototipar alguma coisa? Falei, vamos. Março, né? E aí, que também é da área de tecnologia, tem uma empresa de software. E aí fizemos um desenho daquilo que a gente imaginava, daí fomos apresentar pro produtor, daí não fez muito sentido, a gente coletou essas informações, voltamos. Então percebe que mesmo eu vindo da agricultura familiar, eu tive que voltar e validar se aquilo que eu pensava era comum ao grupo de produtores maiores, porque uma coisa é o que eu penso, e tem produtores que pensam diferente. Então eu tive que coletar a informação de vários para montar um consenso de um produto que atendia várias necessidades. E aí, até que a gente validamos um protótipo, sem desenho nenhum, só os desenhos de tela. Então ele baixava no celular, usava, mas não fazia nada. E aí a gente implementamos, e aí colocamos à prova, e aí tínhamos o primeiro MVP. E esse primeiro MVP, daí nós fomos vender. Daí começamos a entender qual que é o modelo de negócio. Aí nós tínhamos um modelo, daí fomos, não deu certo. Aí vamos para outro, não deu certo. E aí, o que nós descobrimos? Que o pequeno produtor, ele recebe muito incentivo governamental.
Então, como ele tem um espírito de ganha, ele tem o Pronaf, tem o Senar, tem um monte de... Então, assim, entende que ele não ia pagar por aquilo. Quem que poderia pagar? O governo, porque o governo faz políticas públicas, cultura familiar, então, a gente vamos buscar. Então, e aí, como vender para o governo? Né? Estamos aqui, então, de novo, qual é o modelo de negócio? Como é que o governo compra? É inovação? É licitação? Tem toda uma coisa também, nós temos que entender tudo isso. Mas assim, como o meu sonho era fazer algo para a agricultura familiar, e aí eu queria estar no negócio, então essa demanda ela veio. E aí, hoje é um projeto que hoje ele não se paga ainda, então eu coloco grana ainda como investidor, sou o principal investidor aqui do projeto, mas com o objetivo aí de fortalecer as políticas públicas e a agricultura familiar, porque como é um setor, que querendo ou não, é um setor ainda que não é muito assistido pela tecnologia, até porque não a capacidade de investimento dele é baixa. Então, toda a tecnologia que você tem é para o grande agro, o pequeno agro não tem muito investimento por causa da capacidade. Falei assim, mas aqui tem uma oportunidade, porque querendo ou não, hoje, a agricultura familiar representa 65% das propriedades do Brasil. Caramba. Tá? E emprega mais de 50% da mão de obra do campo. Então, ela representa 7% ela representa só 7% do agro como um todo. Mas ela representa 65% Agora eu não lembro se 65% das propriedades ou 65% da mão de obra do campo, mas enfim, ela é mais 50%. Então, é muita gente envolvida ali. E eu diria, e hoje nós temos no Brasil, a agricultura familiar, ela tem um orçamento de merenda escolar de 5,8 bilhões de reais ano. E 30% vem para a agricultura familiar. Então, se nós conseguimos fazer com esse investimento vem para a agricultura familiar, além de a gente potencializar a agricultura, nós temos o maior programa de distribuição de renda e fortalecimento da família no campo. Porque que aí vem toda a associação, que hoje da família mesmo ali, que a gente consegue fiscalizar. Então tem todo um trabalho, não um apelo muito grande de distribuição de renda aí na agricultura do campo. Então o que a Laços do Agro faz? Ela pega a demanda institucional hoje de mercado, é a primeira ideia, que é a merenda escolar ou a questão governamental, e sincroniza com o dia que o produtor tem que plantar. Então, se eu tenho que entregar a cenoura toda semana, eu tenho que organizar quais são os produtores que vão plantar toda semana para ter um fornecimento contínuo. Se eu tenho que ter X pé de alface toda semana, nós vamos organizar quais são os produtores que vão plantar toda semana para ter. Então, porque hoje o que acontece? Muito produtor planta alface essa semana, mas ninguém planta semana que vem. Então, eu tenho uma janela ali que vai ter pouca alface. Por isso que no mercado, às vezes, a alface está barata, às vezes está caro. Porque conforme a oferta e procura, eu estou desequalizado porque não existe uma gestão organizada do cronograma de produção conforme as demandas de mercado. E é isso que nós queremos fazer. Então, equalizar o cronograma de produção de acordo com as demandas de mercado. Que doido. E daí a gente vai diminuir as percas do produtor no campo, vai ter uma equalização de oferta de todos os produtos. Então, e aí com isso a gente vai aumentar a disposição de renda, diminuir as percas no campo, gerar indicadores para melhores políticas públicas de investimento na agricultura familiar. Por exemplo, na região, no mês de junho e julho não tem tomate na região do Campos Gerais. Mas se eu implementar a estufa ali, eu vou conseguir equalizar a produção de tomate ali? E aí também vem a compra local, sabe? Porque quanto mais eu produzir localmente, maior será a distribuição de renda local. Porque existe um estudo que a cada R$1 que é injetado na economia local, gera 5 no PIB. Porque se eu colocar R$1 na agricultura familiar, ele vai comprar no mercado, que vai pagar salário, vai comprar o calçado. E aí, quanto mais eu gerar economia local, maior vai ser a disposição de renda local também. Naquela região. Caraca. Porque hoje assim, por exemplo, o pessoal na agricultura familiar planta e aí espera a demanda. É assim que funciona? Eu planto e aí não sei quem que vai comprar, tipo assim. O pequeno produtor ele é muito bom em produzir, mas ele não é tão eficiente na comercialização. Então, às vezes, ele ia falar assim, eu vou plantar alface aqui porque acho que eu vou vender. Mas ele planta alface, mas não se preocupa na venda. A alface ficou pronta. Ele também não diz para a cooperativa que ele plantou alface, ele não diz para o mercado que plantou alface. O mercado precisa de alface, mas não sabe onde que tem. Então, o que acontece? Nós pegamos... Conforme o produtor vai cultivando, nós temos uma plataforma que a gente consegue projetar
a colheita futura, tipo, a semana que vem, quem tem alface? Quem tem cenoura? Quem tem beterraba? São 10 dias de alface, então ele já sabe que esse mercado vai comprar lá. Mas se eu pegar o dia que ele plantou alface, eu pego o ciclo de cada cultura para cooperativa, ou para associação, ou para uma ceasa, né, ou um centro de distribuição. Então, um grupo de produtores que cultivam para essa cooperativa, associação, para a ceasa, conforme ele vai dizendo, eu pego o ciclo e projeto para essa entidade quando que vai colher. Então, ela consegue saber a semana que vem quanto que eu tenho de alface pronto para colher, dessa alface já foi alocada alguma entrega ou não, e quanto está disponível que não foi comercializado ainda. E de quem é a alface que não foi comercializado que eu tenho que ofertar no mercado. Então, para fazer com que não se perca. Caraca. Então, nós trouxemos centralizado uma projeção de estoque futuro, ou de colheita futura, ou, né, de cronograma futuro, de produtos que estão sendo cultivados para uma ceasa, uma cooperativa, uma associação, e mostra para ele quais são os produtos que não foram vendidos ainda e de quem, para isso que isso não se perca. E daí ele fala assim, o Joãozinho tem lá 1000 pés de alface e não foi vendido ainda. Se eu não vender essa semana, ele vai perder. Então eu tenho que ofertar para alguém essa alface. Então, hoje não se tem essa informação. Então o Joãozinho perde os 1000 pés de alface porque ele não ofertou, a cooperativa às vezes não sabe. A cooperativa às vezes está esperando lá o alface. Ele não fala e não tem nossa comunicação. Então, a gente vai unir, a gente consegue unir a comunicação do que está no campo com o que precisa e a demanda de mercado. Por exemplo, o mercado vai precisar de 1 tonelada de cenoura, mas não tem ninguém produzindo. A gente publica para os produtos. Quem tem interesse em produzir 1 tonelada de cenoura? Daí o cara fala, eu tenho. Aí a gente consegue saber quem está produzindo. Então, a gente equaliza o que você está plantando para você ofertar, mas também o que o mercado está demandando se alguém tem interesse em cultivar. É como se fosse uma ceasa online da agricultura familiar. Que legal, cara. E aí você vê uma união de propósito, de entender uma dor do que está acontecendo, saber o mercado, porque você já viveu isso lá atrás, e unir a tecnologia, né? O know-how que você já tem e tal. E agora você está pivotando aí, mas para quem que eu oferto, né? Para o governo, tentou... Cara, e você tá fazendo todo esse MVP, e, né, validando e pivotando junto, depois de 20 e tantos anos, né? Que o agricultura familiar. Que doido, né? Eu tenho um vídeo que a minha galera do marketing lá é muito boa, né? E aí eles falam assim, olha, vamos fazer um vídeo lá. Daí a gente fez um vídeo lá dos meus pais. Legal. E aí até eles contam um pouquinho, até explicar para ele o que a gente tá fazendo, que eu tô fazendo, isso e tal. Que é aquilo que a gente fazia manualmente. Então, hoje a gente está trazendo para um aplicativo. Então, o produtor dizendo no aplicativo que ele está plantando. Nós temos um aplicativo de comercialização. Então, o restaurante, né, vai pedir, eu quero tantos quilos de alface. E o produtor receber isso e falar assim, não, eu tenho interesse em vender. E a gente fazer o match da agricultura familiar com o mercado, né? Então, é mais ou menos isso. E tudo isso de forma online, onde que o próprio produtor vai entregar direto essas transações dentro da própria aplicação. E fortalecendo as cooperativas, porque o pequeno produtor, ele é maior. Então, às vezes, eu preciso atender 1 tonelada de cenoura, ou 2 toneladas, ou de alface. Então, às vezes, um produtor não tem a capacidade de atender, mas um conjunto de produtores consegue atender essa demanda de mercado, né? E aí, a gente consegue fortalecer aí esse pequeno produtor rural no campo aí que eu diria o seguinte, que existem muitas políticas públicas para fortalecer, mas às vezes a gente vê assim que a política, que a distribuição de renda pela meritocracia, não simplesmente uma bolsa, mas ele produzindo e vendendo aquilo que ele tem e sendo meritocrático da distribuição de renda que ele está tendo ali com a venda dos seus produtos. Legal. E essa parceria público-privada também que é muito importante, né? Você ter uma solução que é feita aqui no setor privado, que, né, você está investindo inclusive o teu próprio capital, mas vai levar para o setor público e pode vir e falar, putz, isso aqui funciona junto, né? Precisa disso também, né? O Brasil precisa disso. Né? É isso que nós estamos fazendo agora. Então, que daí a gente traz um pouquinho, né, a network que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Então, hoje, até eu estou aqui em Curitiba com algumas agências do governo do estado. Então, nós sentamos com o governo do estado, com o governo federal também. E aí a gente fala assim, quais são as políticas que tem para essa linha? Então, a gente tem todos os indicadores de políticas públicas, une as demandas institucionais, onde, por exemplo, a própria Conab. Onde está produzindo alface agora? Onde tem cenoura agora? Onde tem, sabe, tomate agora? Então, a gente consegue
trazer esse mapeamento para eles, e aí isso a gente fortalecendo as políticas públicas lá, a gente também fortalece a família no campo. E garantir que todos os recursos que vêm para alimentação escolar, que seja distribuído na agricultura familiar. Então, que se a gente conseguir fazer isso aí, vai ser um dos maiores trabalhos sociais de distribuição de renda na produção rural, na agricultura familiar hoje no campo. Caraca, não, e sem contar que você fortalece até as crianças que estão se alimentando nas escolas públicas, porque os nutricionistas vão poder programar, às vezes, o cardápio, que hoje em dia não tem aonde buscar alimento. Cara, é um ecossistema... É um ecossistema que a gente consegue desenvolver tudo ali. Então, é um projeto hoje que a gente já começou em 2021, mas já estamos ainda... Tem um trabalho, tem uma energia... Tá pivotando. Né? Tem uma energia, não é assim, né? A gente fala assim, existe o salão do restaurante... Mas existe uma cozinha também. E você tá na cozinha. Nós estamos lá na cozinha. Então, entender o seguinte, que todo negócio ele precisa muito de transpiração. A própria Laço do Agro, nós estamos aqui bastante transpiração. Tem um trabalho muito grande pela frente. E eu diria, até estar conversando com o Jean, com o Márcio, né, que estão lá comigo na operação da Laço do Agro, nós temos uma transpiração muito grande agora para colocar o projeto no mercado. Mas a hora que a gente colocar ele no mercado, tem uma transpiração ainda maior para fazer a operação acontecer. Então, entenda o seguinte, nada de graça. Então, se as coisas estão muito fácil, duvide, tá? Porque se é muito fácil, não é sustentável. Quando o teu negócio cresce muito rápido, tem que tomar muito cuidado, porque tudo que é muito rápido e muito fácil, ele não é sustentável. Então, não estou dizendo que é errado. Eu acho que tem que olhar muito um contraponto. Então, é importante você crescer rápido, você sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser sempre sustentável. A sustentabilidade e a longevidade, sabe? Então, para que isso seja... olha na frente e fala assim, não, isso aqui é o legado. Tem uma coisa muito interessante, que a gente fez um plano de vida, né? Lá em 2012. E tem uma frase, a Eliane Brigman, ela fala assim, olha, galera, quantos anos você quer viver? Eu quero viver 80, 90, 100, 120 anos. Coloca lá uma data que você quer viver. E ela falou assim, na sua última festa de aniversário, quais são as pessoas que você quer ter nessa festa? Isso define as pessoas que você vai conquistar junto contigo. O que você quer contar para essas pessoas é o legado que você fez. Mas tem uma coisa muito importante, que ela fala assim, o que você quer que essas pessoas falem de você? Porque daí vem a questão de você construir aquilo em cima de valor, de uma coisa sem passar por cima de ninguém. Porque nada adianta assim, o cara foi o maior empreendedor do mundo. Daí o outro cara fala assim, mas logrou um monte de gente. Uhum. Tá? Então essa validação de quais são as pessoas, quem você quer ter contigo, o que você contar é os legados, mas quando elas falam o que elas vão contar de você como você construiu isso. Então isso tem que estar muito bem alinhado, porque daí isso gera uma satisfação. Porque querendo ou não, você pode ter às vezes crescer muito rápido, mas se você não crescer de uma forma sustentável, uma forma saudável, lá no teu íntimo, você sabe que aquilo às vezes não pode ter uma fragilidade, né, que não pode te dar uma frustração no futuro. Legal. Poxa, que doido, né? Que volta toda, né? Mas achei muito interessante que, mesmo tendo todas essas mudanças aí na tua vida, você sempre teve um objetivo muito claro, né? Um foco muito claro. E ainda, né? Depois que você chegou ali, como a gente estava falando, cheguei no pico do Everest agora. Você tá criando coisas novas e tá aí se movimentando, se reinventando. E até fica aqui a pergunta, né? A última pergunta aqui é o que vem pela frente, né? Além do projeto aí do agro, o que vem pela frente, né? Se você já tem, assim, um novo projeto, se você tem uma vontade de se aposentar, não sei, né? Tem algo assim. Eu acredito que quando tem uma veia empreendedora, você não tem um fim. Eu acho que o único fim é quando a gente morre mesmo, né? Fato. Então, o que eu olho daqui para frente, é você olhar um pouquinho o processo de inovação aberto,
que é uma forma de trazer a experiência, a bagagem que a gente teve no empreendimento e que, de certa forma, continuar a empreender, mas junto com os novos jovens. Então, está ali no fundo de investimento, onde que, a gente consegue trazer recursos para ajudar, trabalhar o processo de mentoria, o Smart, usar a base que a gente já construiu de mercado do Grupo SWA para potencializar novos negócios. Isso faz com que você alimenta a veia empreendedora e a gente não precisa empreender sozinho. Então, ajudar essa nova geração de jovens empreender e continuar a aumentar esse ecossistema de inovação e colaborar também com o mercado de educação, que é um dos grandes pilares da prosperidade de uma nação. Então, porque a educação, acho que ninguém cresce sem educação, mas ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma região, de uma nação, se dá pelo empreendedorismo. Então, a gente aproveitar, trazer esse processo de mentorias e colaborar para esse processo de prosperidade, né? Tem um item muito importante, a gente estava conversando antes, que eu vou reforçar aqui, em seminar, que é a questão dos sócios, né? Também. Então, a gente falou de plano de vida. Então, para você que está aí querendo criar uma empresa, é muito importante nos seus sócios, além da complementariedade, plano de vida. Então, beleza, eu tenho aqui as complementares, tá lá um comercial, um técnico, um financeiro, de gestão e tudo mais. Mas se o plano de vida, a expectativa, o que eu quero ser no futuro, não estiver alinhado entre vocês, em algum momento essas estratégias de planos de vida pode ser que impactem nas estratégias da empresa. E isso eu aprendi, porque a gente teve, ao longo do tempo, eu tive aqui 5 mudanças societárias. Então, e aí e não tinha nada a ver com capacidade, complementariedade, tinha a ver com expectativa de vida, cada um tinha modelos de vida diferentes. Então, assim, uma das dicas, né, que a gente acabou passando, né, quando você for montar uma empresa aí, ali a expectativa, qual que é o plano de vida do seu sócio? Isso tem que ter match. Talvez seja expectativas, planos de vida diferentes, mas dentro do negócio o plano de vida tem que ter match. Então, isso é muito importante. E eu acho que isso na construção da inovação aberta é uma coisa que eu sempre pergunto agora, essa galera nova. Qual que é a expectativa de vida de vocês? Porque isso também tem que estar alinhado, inclusive para nós como investidor, porque se não tiver alinhado isso, a startup também não vai ter longevidade. Né? Verdade. Às vezes pro investidor, pro idealizador, pro fundador ali, não, eu só quero, sei lá, ganhar aí 30 mil por mês, tá tudo bem, eu quero que a empresa chegue a um valuation X. E tá tudo bem, vamos pensar o seguinte, por exemplo, eu tenho um sócio lá que, quando deu X mil reais por mês, eu não quero mais trabalhar. Tá tudo bem. Tudo bem. Mas prepare uma sucessão para ele, então. Exato. E aí, beleza. Então, você quer os dividendos? Beleza. Então, separa os dividendos do cara. A empresa precisa crescer se eu atender os dividendos? Pode. Então, beleza. Tá aqui o teu dividendos, vamos trabalhar o crescimento, tá tudo bem. Mas tem que estar muito isso bem alinhado, senão gera... Porque daí você perde a energia de crescimento do negócio e passa a discutir o plano de vida dos sócios. E aí, quando você para de olhar, focar no negócio, discutir os sócios, o negócio morre. Legal. Isso dá para prever? Dá para a gente fazer um acordo e prever que isso vai acontecer daqui 10 anos ou não? Eu acho que nós hoje fizemos um acordo de cotista o tempo todo. E aí eu acho que é importante todo ano, no final do próximo ano, como é que tá teu plano de vida? Faz uma pergunta simples. Que pode mudar também, né? Que pode mudar. Né? Como é que tá teu plano de vida? Então, acho que é isso. E a partir do momento que está bem alinhado, aí é só correr pro abraço. Show. Gente, que aula, né? Que aula aqui com o Leandro. E eu fiquei muito feliz, né? Já faz tempo, já faz quase um ano que nós estávamos programando o podcast, mas deu certo. E deu certo, hein? E foi enriquecedor. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por compartilhar aqui um pouco da tua história e, né, as coisas que estão acontecendo aí hoje, né? E deixa aqui tuas redes sociais para as pessoas te acompanharem, né? Teu LinkedIn aí. E você que tem uma ideia aí, você já sabe agora como chegar aí no Leandro, né? Então, assim, para quem quer me seguir lá, na verdade, Leandro Scalabrin, tanto nas LinkedIn, quanto no Instagram, quanto na Facebook, enfim. Segue lá. O fundo de investimento que eu faço parte é o Smart Ball. Procura lá nas redes sociais. Nós temos lá, recebe os pitches, tem rodadas de pitch aí todo mês. Então, segue a gente lá. Eu gosto de viajar, então lá nas redes sociais, às vezes vai ter mais viagens, mas assim, eu vou compartilhando nos stories lá um pouquinho do que a gente faz. E quanto às empresas, hoje nós temos o SWA Careiras, então lá a gente coloca muito o que nós está fazendo no área de desenvolvimento humano.
Dentro do Grupo SWA, hoje nós estamos investindo, esse ano, 4,7% do faturamento foi investido em educação hoje para o nosso grupo de colaboradores. Tanto na área de escola de liderança executiva, quanto na área de bolsas de graduação, pós-graduação. E se você quiser ir lá fazer parte da gente, nosso time lá do Grupo SWA, procura lá SWA Careiras. Tá tudo, a gente publica nossas vagas, nossas ações, os projetos, tudo lá. E lá vai ter muita informação bacana aí sobre o que a gente está fazendo. Tem alguma tese específica para o pessoal que quer mandar um pitch lá para a Smart Ball? Tem uma tese que vocês não recebem um pitch assim, ou vocês têm mais similaridade com alguma? A nossa tese de investimento hoje são startups no setor de tecnologia, em qualquer segmento, mas que tenha faturando pelo menos R$20 mil por mês. Então, que aí já são negócios validados. Uhum. E aí nós entramos com o investimento anjo, hoje os maiores fortalezas da Smart Ball hoje é o grupo de mentores, né? Que são empresários. Então, a gente tem no processo de mentoria bem forte por causa da experiência que nós temos. E lá no site da Smart Ball, hoje nós temos tudo lá, como é que construir um pitch, como é que você tem que mandar para nós lá o resumo executivo do negócio. Então, tá tudo lá. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente manda para você aí também. Show. Mais uma vez, muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço. E muito obrigado a você que ficou até aqui, né, ouvindo toda essa aula, né, essa experiência de vida aí. E espero que tenha sido enriquecedor para você, quanto foi para a gente aqui que está conversando. E não deixe de seguir também aqui as redes sociais do Empreendendo 0 a 100, inclusive a minha também, Lucas Yurk. E nos vemos aí no próximo episódio. Um abraço e até a próxima.